Aqui, meninas, nós vamos fazer uma pinturinha, tá? De rostinho. E esse é o risco que eu vou estar usando, tá bom? Eu disponibilizei esse risco pra vocês lá no nosso grupo, tá? Pra quem ainda não me segue lá no Facebook, me segue na página, tá? @boutiquedolls. Teremos lá toda terça e quinta aulas passo a passo, tanto de pintura como de montagem completa, de boneca. Então, para você que ainda não me segue lá, tá bom? Então, ó, aqui tá o risco, tá? Eu explico lá em todas as lives que a gente faz de pinturas de rostinho, como é que eu faço pra costurar e como é que eu faço pra transferir o desenho. Então, se você ainda não sabe transferir o seu desenho, vá lá na nossa página e reveja alguma de nossas lives. Lá você vai entender todo o processo de transferir o desenho para o tecido, tá bom? Então, ó, eu tô usando aqui o algodão cru, tá? Hoje você pode trabalhar no mercado aí. Você tem um catálogo gigantesco de tecido que você já consegue fazer aí o seu pele de boneca, tá? Como tricoline, percal, algodão cru lavado. Então, nós temos diversos tecidos aí de algodão que você já consegue em tons de pele, tá? Seja ele negro, branco, moreno, você já consegue ter acesso. Se você, de repente, não tem acesso a nenhum desses materiais que eu te falei para você, eu tenho aqui no canal, tá? Lá no canal do YouTube, um vídeo onde eu ensinei a tingir, tá? O algodão cru em tons de pele, tá bom? Então, vamos lá. Conforme eu for usando as tintas e os pincéis, eu vou falando para vocês exatamente o que é o que eu estou usando. Mas, de início, eu já te digo a lista de material que você vai precisar para fazer essa pintura. Então, nós vamos precisar de um paninho de algodão, tá? Um paninho para você limpar o excesso aí da sua tinta. Você vai precisar de um copinho com água, tá? De um pratinho, um recipiente para que você possa aí trabalhar em desenvolver a sua tinta, tá? Tintas de tecido e pincéis, tá bom? Bom, tô todo o meu material em cima da minha mesa, vou lá começar a minha pintura. Esse rostinho nós vamos trabalhar técnicas de sombra, luz e preenchimento, tá? A sombra, desde já, vou te falar o que ela faz dentro de uma pintura. A sombra, ela dá profundidade para esse rosto, e a luz, ela dá volume, tá? Para fazer todo esse processo de sombra e luz, eu vou estar utilizando a tinta camurça, a tinta jatobá e a minha tinta branca, tá bom? Se você não tem nenhuma dessas tintas que eu te disse, a tinta que você precisa, não pode faltar no seu ateliê, é o branco, preto, marrom. São tintas que você consegue trabalhar com nuances, tá? Aonde você desenvolve todos os outros tons, tá bom? Não tenho o jatobá, eu vou misturar branco com marrom, eu vou ter esse resultado, ó, tá? Então, tem uma pigmentação de tinta escura, mas eu quero aí uma nuance de tabelas de cor mais claras. Eu vou misturando branco com qualquer outra tinta para chegar num resultado legal. Por exemplo, branco com vermelho, eu vou chegar no tom de rosa, tá? Então, você vai fazendo o teste. Acho muito bacana essa questão de você descobrir os seus tons, tá? Fazendo misturinhas nas tintas que vocês já tenham aí, tá bom? Então, eu não preciso ter uma mesa repleta de tinta, tá? Com cores prontas. Eu posso trabalhar com as tintas que eu já tenho, fazendo mistura e trazendo cores, tá bom?
Então, vamos lá. Eu vou estar utilizando primeiro aqui o meu camurça. Com a minha tinta camurça, o meu pincel de maquiagem, pincel para sombra da Macrylan, tá, ó. Não tem necessidade de ser exatamente esse pincel. Você pode usar um pincel que você tem aí de cerdas moles, tá, ó. E um pincel mais gordinho, como pituá, aquelas brochas, sabe? Brochinhas que a gente já encontra no mercado. Você pode usar aí diversos tipos de pincéis, desde que eles sejam cerdas moles, tá bom? Vou vir aqui, ó, com a minha tinta camurça, meu pincel, tá? De maquiagem. Vou colocar um pouquinho dessa tinta no pincel. Vou lá no meu pratinho, movimento circular, ó. E vou aderir toda essa tinta por toda a cerda. Se eu faço movimento de batidas, eu espalho todo o excesso do meio para volta, tá? E não é isso que eu quero, ó. É regra você fazer isso. É regra você fazer isso para que você tenha um resultado bacana, tá? Então, qualquer tinta que você aderir no seu pincel, você vai fazer movimento circular para espalhar e vai no paninho fazer movimento circular para retirar essa tinta, tá? Da mesma maneira que eu absorvo toda a tinta por igual no meu pincel, eu preciso limpar ele por igual, tá? Quanto mais eu retiro essa tinta, mais bonita fica a minha pintura, tá? Porque eu não coloco excesso de tinta nesse rosto. Vou vir aqui, ó. Lateral do nariz, ponto mais alto dos olhos. Movimentos grandes, ó. Pegando toda essa região. Fazendo aqui, ó, uma sombra. Ó. Dessa maneira. Tá? Nada de pegar o excesso de tinta, vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Eu não quero riscar. Eu quero esfumar, tá? Fazer uma sombra. Então, eu venho aqui, ó, lateral do nariz. Posso até pegar um pouquinho da sobrancelha já para fazer um esfumado nessa sobrancelha. Ó. Venho aqui, ó, rente ao risco da minha boca. Faço aqui também, ó, um esfumado, ó. Venho no meu nariz, dou uma esfumadinha também. Então, eu esfumo toda essa região, ó. Tá? O porquê que eu faço o esfumado no nariz, por último? Porque eu já retirei ainda mais o excesso, tá? Da tinta, quando eu fiz todo o outro esfumado. Então, quando eu chego no nariz, eu tenho menos tinta no pincel, tá? E ele vai me trazer ainda mais suave o sombreado. Ó. Dessa maneira. Venho aqui na minha orelha, ó. Mais um pouquinho de tinta. Lembro sempre de retirar, ó, lá no paninho. Venho aqui na minha orelha, coloco o dedinho aqui embaixo, ó, e dou uma esfumadinha também para criar uma sombra nela, ó. Dessa maneira. Vou lavar o meu pincel, vou tirar todo o excesso de tinta e de água. Lembrando que quando eu trabalho com qualquer tipo de sombra e luz, tá? Ou até mesmo preenchimento, eu não posso trabalhar com o meu pincel com excesso de água. Por quê? A tinta que eu colocar num pincel molhado, ela vai se expandir no tecido, manchando toda a sua pintura, tá bom? Seco bem. Feito isso, ó, eu vou trabalhar com a minha tinta branca.
Nada de tinta dura, tá? E nada de tinta aguada. Eu preciso de uma tinta que ela esteja no ponto maleável para que eu possa trabalhar. Então, eu pego um pouquinho de tinta branca, descarrego no pratinho, limpo no paninho. Ó. E venho aqui, ó. Início dos meus olhos, tá? Ó. Descarrego. Ó. Limpo ainda mais o pincel e esfumo, ó. Sempre lembrando de esfumar essa tinta. O que é o esfumar, Tati? O esfumar é você dar uma espalhada na tinta, tirando todo o excesso. Então, se você tem insegurança na hora de esfumar, quanto mais você limpa seu pincel, mais clareza vai trazer esse resultado, tá bom? Ó, mais um pouquinho do branco. Então, eu fiz os meus pontos de luz aqui, ó, abaixo dos meus olhos. Vou vir aqui, ó, o ponto mais alto do meu nariz. E vou, ó, trazer pra minha testa. Só que quando eu chego na altura da sobrancelha, eu abro esse esfumado como se fosse um Y, tá, ó? Trazendo pra sobrancelha, ó. Dessa maneira. Ó. Ainda com branco, eu venho aqui, ó, abaixo daquela marcação de profundidade que eu fiz, eu vou vir aqui, ó, e fazer um ponto de luz no meu queixo. Ó. Bom, agora eu ainda vou trabalhar com branco, só que eu vou precisar de um pincel um pouco menor. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu tenho um pincel aqui chanfrado, da Tigre, número 6. Eu venho aqui, ó, só com a pontinha dele. Pego um pouquinho de tinta branca e venho aqui, ó, no ponto mais alto do nariz, eu faço uma meia luazinha. Limpo todo o excesso e venho varrendo, ó, pro meio, como se fosse uma bolinha. Ó. Tá? Ó, no início dos olhos aqui, eu faço um ponto de luz um pouquinho mais forte, ó. Ainda assim, retirando o excesso, tá? Ó. Lateral do nariz, ó. Eu pego um pouquinho de tinta só no cantinho do pincel, venho aqui, ó, pro lado de dentro do risco. Limpo o pincel e esfumo, ó, pra ficar nada marcado. Tá? Ó. Mais um pouquinho nessa lateral aqui, ó. Venho aqui com a tinta branca, rente ao risco da boca, ó. Na parte de cima. Ó. Retiro o excesso total do pincel e esfumo. Ó. Tá? Então, essa é a parte em que a gente trabalha com toda a sombra e a luz, ó. Tá? Então, ó, nós fizemos toda
a parte de sombra e luz, tá? Agora, eu vou continuar trabalhando com branco, tá? Só que eu vou trabalhar com o pincelzinho Condor número 2, pincel chanfrado. Eu vou vir aqui no meu branco, tá? Vou aqui, ó, no ponto mais alto do meu olho, ó, vou aplicar. Tiro o excesso do pincel e venho esfumando, ó. Ó. Vou marcar aqui uma sombra na pálpebra dela, ó. Trago aqui, ó, pro início dos olhos. Ó, toda a pálpebra, bem rente ao risco, tá? Do olho, ó. Parte mais alta, eu espumo aqui, ó. Fazendo aqui uma sombra mesmo, ó. Dessa maneira. Ainda com branco, eu vou vir aqui, ó. Na orelhinha, bem no meio, vou fazer um ponto de luz, ó. Coloco o dedinho aqui embaixo e faço um ponto de luz na orelha. Agora, eu vou esfumar pra não ficar nada marcado, ó. Tá? Vou vir aqui na minha boca com branco e vou fazer um preenchimento lá do risco, ó. Do risco, vou varrendo pra dentro. O porquê dessa camada de branco? Porque eu quero uma boca um pouco mais clara, tá? E quando eu quero uma boca bem clarinha, bem neutra, né? Eu trago aqui o branco. Ó. Bem pertinho do risco. Ó. Dessa maneira. Feito isso, eu vou lavar o meu pincel. Vou usar agora a tinta marrom. Eu lavo e seco o pincel. Com a tinta marrom, pincel número 2, chanfrado, ó. Eu pego um pouquinho desse marrom, retiro o excesso no paninho e venho aqui, ó, rente ao ponto de luz que fizemos na pálpebra, ponto mais alto, eu, com o pincel em pé, ó. Eu vou trazer profundidade aqui, ó. Limpo todo o excesso de pincel e vou esfumar, ó. Tá? Deixa eu só dar uma chacoalhada nesse marrom. Pego mais um pouquinho, faço a mesma coisa no outro, ó. Ponto mais alto. Ó. Tiro o excesso e vou esfumando aqui, ó. Dessa maneira, tá? Pronto, fiz isso, vou lavar o pincel e vou trabalhar no nariz. Para que eu possa trabalhar nesse nariz, eu vou utilizar aqui o meu vermelho. Não, vamos trabalhar aqui com rosa antigo, tá? Vou pegar o meu rosa antigo. Vou chacoalhar ele para ficar bem maleável. Tô só chacoalhando para que ele fique bem maleável e não fica nenhum excesso de tinta, ó.
rosa antigo, tá? Lembrando que ele é uma pigmentação bem escura, tá? Ele é quase que um vermelho. Então, quando eu trabalho com pigmentação escura, eu preciso retirar ainda mais o meu excesso. Ó. Vou vir aqui, ó, o meu nariz e vou fazer aqui, ó, a parte de baixo, um esfumadinho, ó. Ó. Como se fosse uma meia luazinha, tá? Deixa eu só pegar e dar uma diluidinha aqui nesse rosa antigo, para que ele fique mais maleável. Tô diluindo apenas o que eu vou utilizar, ó, com um pouquinho de água mesmo. Coloquei o meu pincel dentro da água, ó. Limpo o excesso e venho aqui, ó. E dou uma esfumadinha. Já venho aqui, ó, fazendo um Y, junção de nariz e boca. Tá? Dessa maneira, ó. Agora, eu vou lavar esse pincel. Vou secar. Vou voltar lá com o meu marrom. Ó. Só na pontinha do pincel. Vou retirar o excesso. E vou vir aqui, ó, com a mão bem levinha e vou marcar, ó, a naringa dela, tá? Tirei total o excesso, o pincel tá bem sequinho, eu venho aqui, ó, na lateral e vou fazer um esfumadinho, ó, só pra dar profundidade a esse nariz. Retiro bem, quanto menos tinta eu tiver, mais bonito fica, tá? Ó, já vou esfumar aqui, ó, o cantinho da boca, ainda com o marrom e o pincel bem sequinho. Aproveito que eu estou com o marrom e o pincel número 2, eu tiro o excesso de um lado, do outro eu tenho tinta. A parte que eu tenho tinta virada pra cima, vou marcar os fios da sobrancelha, ó. Ó. Tá? Acompanhando o desenho e puxando lá pra costura. Ó. Dessa maneira. Ó. Se eu faço com a mão bem rapidinho, ele fica ainda mais bonito, ó. Bem aleatório. Não tem necessidade de você colocar um do lado do outro, pode ser em cima, tá? Para que dê um preenchimento bem bonito e bem bacana. Lembrando que na sobrancelha a gente sempre faz no começo aqui, ó, no início, uns pelinhos mais em pé, ó. Tô só dando uma trabalhada aqui, ó, pra fazer uns fios mais escurinhos e uns mais claros. Dessa maneira. Vou lavar o meu pincel. E agora, nós vamos trabalhar com essa boca. Na boca, eu fiz aqui uma demão de branco, tá? Porque, como eu havia dito, eu quero essa boca ainda mais clarinha. Então, quando eu faço aqui, tá? Um preenchimento de branco, depois eu coloco uma coloração, uma pigmentação, na verdade, né?
eu vou clarear essa pigmentação. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com o rosé. E, meninas, nós vamos trabalhar com a boca. A boca eu passei uma demão de branco, tá? Bem ralinha, só para que eu possa aplicar minha pigmentação agora, tá bom? Então, como eu quero uma boca mais suave, tá? Bem sutil, por isso é que eu passei uma demão de branco. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com rosé, tá? Ó, vou preencher essa boca toda de rosé, ó. Vou lá do risco, trazendo o excesso pra dentro, ó. Sempre respeitando o risco para que você mantenha o seu desenho, tá? Ó. Nada de excesso, sempre espalhando por igual, ó, dessa maneira. Fiz o preenchimento com rosé. Vou lavar o pincel. Vou secar e vou vir aqui com branco, ó. Vou tirar o excesso no meu paninho e vou vir aqui, ó, fazer um ponto de luz nessa boca, ó. Agora, eu limpo todo o pincel no paninho e vou mesclando uma tinta na outra, ó, movimento circular. Tá, ó. Só nas laterais mesmo. Ó. Mais um pouquinho do branco, retiro o excesso e venho aqui, ó. Tá? Lavo o pincel. Vou trabalhar com rosa antigo. Peguei o meu rosa antigo, limpei aqui, ó, no paninho. Vou vir rente ao risco da boca, ó. Limpo e venho trazendo pra dentro. Mais um pouquinho, vou vir aqui, ó, no meio da boca. Vou colocar um pouquinho mais, ó. Limpo todo o pincel e venho esticando, ó. Só o excesso. Vou lavar o pincel. Vou pegar o marrom. Tiro o excesso e venho aqui, ó, no meio da boca. E vou esfumar, ó. Trazendo um pouquinho só pra fora. Ó. Dou uma esfumadinha aqui no meio, ó. Dessa maneira, tá? Vou voltar com branco. Ó. Fazendo um ponto de luz. Limpei o pincel e vou esfumar. Ó, um pouquinho mais de branco, eu faço um ponto maior de luz, ó. Sempre esfumando, não deixa nada muito marcado, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, com a minha tinta rústica, meu pincel filete. Eu tô utilizando aqui, ó,
o meu pincel da Condor 408.000, tá? Ó, peguei o rústico, dou uma batidinha aqui pra tirar o excesso e vou, ó, marcar o meio dessa boca. Ó, dessa maneira. Vou trazer um pouquinho só pra fora, ó, só o excesso, tá? Ó, dessa maneira aqui. Bom, fiz isso, eu vou esperar secar toda essa tinta da boca para que eu não manche ela, tá? E vamos agora dar cor ao rosto. O porquê de dar cor ao rosto? Porque eu quero saber aonde é que eu preciso de ponto de luz, tá? Então, eu vou trabalhar com blush agora, pra eu ver aonde eu preciso de ponto de luz. Você pode trabalhar com blush com qualquer rosa que você tiver aí. Eu tenho aqui, ó, o papaya, que ele é um coral, tá? E tenho aqui o rosé. Pode ser rosa chá, pode ser rosa bebê, tá? Lembrando que maior a pigmentação, mais limpo você vai precisar desse pincel. Então, maior a pigmentação, você limpa ainda mais o seu excesso de tinta, tá bom? Vou aqui, ó, com o papaya, tá? Quero aqui um rostinho bem coral. Então, eu venho aqui, ó, deixo meu pincel bem sequinho, tá? Retiro bem o excesso. Venho início da boca, lateral dos olhos, movimentos grandes, ó, até a minha costura aqui, ó. Eu vou fazer um efeito de blush, só que eu não posso deixar tinta, tecido e tinta. Eu preciso unir todo mundo aqui, ó. Então, eu venho bem próximo desse ponto de luz, ó. Próximo ao nariz, mais um pouquinho da tinta. Retiro o excesso, ó, próximo ao nariz, início da boca, lateral dos olhos, próximo à costura. Ó. Movimentos grandes, tá? Venho aqui também, ó, na caída dos olhos até a sobrancelha e dou uma rosadinha, ó. Na minha testa aqui, ó. Dessa maneira. Tá? Então, aqui eu consigo ter uma ideia maior de onde é que eu preciso colocar pontos de luz. Tá, ó. Vou voltar aqui na minha boca e vou dar uma trabalhada com ela. Ó, pouquinho mais do branco, eu venho aqui, ó. Quero essa boca um pouco mais iluminada. Ó. Venho com o rosa antigo. Ó. Retiro o excesso. E vou, ó, aqui na parte de baixo aqui, ó. Eu apliquei um pouquinho e vou esfumando. Varrendo pra baixo. Rente aqui o risco, ó.
tá? Vamos trabalhar com os olhos. Nos olhos, eu vou trabalhar com a minha tinta branca. Meu pincel chanfrado, número 2. Vou vir aqui, ó, e preencher toda a parte branca, ó. Faz o contorno, ó, para você se limitar de onde é que você pode aplicar essa tinta. Ó. Nada de excesso. Ó. Tô me limitando aqui, ó, para depois espalhar. Lembrando que o tecido de algodão, ele sempre absorve a tinta, e quando ela absorve e seca, a tendência é dar uma clareada. Então, eu vou vir aqui na minha pálpebra novamente, ó, e vou colocar um pouquinho mais de luz, ó. No meu nariz, o ponto mais alto do meu nariz, eu vou colocar um pouquinho mais de brilho. Lembrando que quanto mais alto eu coloco, mais arrebitadinho esse nariz fica. Ó, venho aqui na lateral e vou trazer um pouquinho abaixo da marcação da naringa dela. Aqui na minha boca, ó. Eu já faço esse encontro aqui, ó, de nariz e boca, dou uma sombreadinha toda a volta aqui, ó. Ó. Na parte mais alta da minha boca aqui no meio, ó, eu coloco um pouquinho de tinta branca e dou uma esfumada. Ó. Vou dar só uma esticadinha aqui, ó, de sombra. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar a minha tinta, ou a jatobá, ou castanho claro. Ó, tô usando o castanho claro. Vou tirar o excesso e vou vir aqui, ó, rente ao risco da boca. E vou fazer uma meia luazinha, uma sombra, ó. Pra dar uma profundidade aí pra o término da boca, tá? Vou pegar mais um pouquinho. Ó. Aqui nos cantinhos do sorriso, seguro e dou uma dançadinha. Dessa maneira. Aqui, ó. Dou uma esfumadinha também. Secou o branco dos olhos, vamos voltar lá e dar uma segunda demão, ó. Pra deixar ele bem preenchido e bem branquinho. Só a pontinha do pincel, tá? Ó. Feito isso, eu vou trabalhar com o preenchimento da cor dos meus olhos. Vou estar utilizando aqui o azul marinho, mas a técnica de cor, você pode utilizar a que você tiver aí, um verde, um azul, tá? Ó. A técnica é a mesma. Vou preencher aqui, ó, toda a parte aqui, ó, do meio dos meus olhos. Deixando bem certinho, bem redondinho, ó.
retirando todo o excesso e espalhando, ó, pra não ficar excesso, tá? Você pode ir girando essa cabecinha da maneira que for melhor pra você pintar. Ó. Preenchi, agora eu vou preencher o outro. Ó, venho trazendo o excesso de tinta toda pro meio. Vou dar uma chacoalhada aqui na minha tinta, pra ela ficar ainda mais maleável. Ó. Venho girando pra ver se tá bem certinho. Ó. Vou arredondar aqui, ó, pra ficar bem redondinho. Bem próximo ao risco, ó. Preenchi. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a minha tinta branca. Ó. E vou dar uma clareada aqui, ó. Não vou até próximo ao o contorno, não, tá? Eu deixo aqui, ó, uma sobrinha de contorno na parte de baixo aqui, ó. Dessa maneira. Eu coloco tinta e venho arrastando, ó. Coloco a tinta, tiro o excesso e venho arrastando, ó. Tá? Vou esperar absorver aí toda essa tinta, para que a gente continue trabalhando. Enquanto isso, eu vou utilizar aqui, ó, o meu preto, tá? Lavei o meu pincel, tirei todo o excesso de tinta e de água, e vou vir aqui, ó, fazer a marcação do delineado. Ó. Venho arrastando o excesso de tinta, tá? Bem pouca tinta para não ficar um delineado muito grosseiro. Ó. Pincel em pé, eu venho trazendo aqui, ó. Trago aqui pra cá só um pouquinho do excesso, ó. Pra ficar bem sutil. Ó. Aqui na parte de cima dos olhos, ó, a gente vai deixar bem certinho e vai trazer o preto um pouquinho pra dentro. Ó, só a sombrinha do preto, ó. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, vou lavar o meu pincel, vou tirar todo o excesso, vou continuar aqui, ó, com o rosa antigo, vou trabalhar com um pouquinho do rosa antigo, vou retirar todo o excesso e vou vir aqui, ó, rente ao risco e vou dar uma espumadinha, ó. Ó. Mesma coisa aqui no cantinho.
Vou retirar o excesso, vou pegar o marrom. Minha tinta marrom. Vou retirar o excesso. E vou vir aqui, ó, fazer um leve contorno na parte de baixo, ó. Ó. Rente ao risco. Feito isso, vamos trabalhar agora com os cílios, tá? Os cílios, eu costumo fazer com a tinta rústica, tá? Pra depois trabalhar com o preto. Mas enquanto isso, eu vou vir aqui, ó. Só dar uma consertadinha aqui, que não está bem redondinho, ó. Com o meu pincel filete e a minha tinta azul marinho. Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um contorno por toda a bolinha do olho aqui, ó. Bem certinho. Ó. Então, vamos lá. Já aproveitando que eu estou aqui, vou fazer a iluminação desses olhos. Vou pegar aqui, ó, um cabinho de um pincel, tá? Ó, a minha tinta preta. Ó, vou dar uma batidinha aqui no prato só pra sair o excesso, com a mão bem firme, eu marco aqui, ó. Mesma coisa no outro. Ó. Marquei. Agora, eu venho com o pincel, ó. Vou dando batidinhas bem levinhas só pra tirar o excesso e vou depositando no delineado, ó. Aqui não ficou tão redondinho, eu vou vir com o cabinho do pincel e retirar só um pouquinho desse excesso aqui, ó. E vou, ó. Tá? Vamos esperar dar uma secadinha e vamos lá para os cílios. Vou vir aqui, ó, com a minha tinta rústica. Vou pegar ela um pouquinho aqui, ó, na pontinha do pincel. Ó, vou molhar a pontinha do pincel e vou vir aqui, ó. Coloquei muito, vamos trazer pra cá, mais um pouquinho de tinta aqui. Lembrando que não pode ficar uma tinta aguada, tá? Ela precisa ficar maleável. Vou vir aqui com o meu pincel filete, minha tinta rústica, ó. E vou descarregar no delineado e vou puxando pra fora, ó. Acompanhando o desenho, tá? Ó. Aí é você quem decide se você quer uns cílios um pouco maior, um pouco menorzinho, ó. Chegou a caída do meu olho, eu viro e puxo pra dentro.
Ó, então, a caída do olho, eu já puxo aqui, ó, pra dentro, tá? Então, ó, eu venho puxando esses cílios, ó. Lá de dentro do delineado pra fora. Porque quando chega aqui fora, ele tem menos tinta no pincel. Então, eu tenho os cílios mais fino, ó. Eu vou acompanhando o desenho, ó. Bom, puxei os meus cílios. Agora, eu venho aqui, ó. Deixa eu só pegar um pouquinho desse rústico e o filete e vou fazer um leve contorninho aqui, ó, no nariz. Um pouquinho mais aqui na minha boca, ó. Puxo pra fora. E no meio aqui. Vou fazer a mesma coisa com o preto. Pego um pouquinho do preto e dou uma leve diluída. Nada de tinta aguada. Ó. Pra não manchar, tá? Vou vir com a minha tinta preta, ó, lá do delineado até ao meio, ó, do meus cílios. Isso vai me trazer uma impressão de que ele começou mais grossinho e foi afinando. Ó. Só até o meio, tá? Ó. Lá do delineado até ao meio, ó. Dessa maneira. Agora, eu venho com aquele pincelzinho número 2, ó, e vou passar aqui, ó, só pra tirar aquelas marcações. Ó. Venho aqui com o branco, a pontinha do meu pincel, ó, faço uma marcação. Fiz essa marcação, vou tirar todo o excesso de tinta do pincel, ó, e vou esfumar. Mais um pouquinho do branco, aqui, ó, dou uma esfumadinha. Tô fazendo um ponto de iluminação. Ó, aqui eu quero na lateral também, ó, um ponto de iluminação. Ó. Agora, eu venho aqui, ó, com a pontinha do pincel, filete, e coloco um ponto de luz. Ó. Tá? Dessa maneira. Fica o nosso rostinho. Ó. Mais um pouquinho do blush, né? Pra ficar bem rosadinha. Vou pegar só um pouquinho do blush aqui, ó. Pra deixar mais clarinho aqui, ó, perto do sorriso, ó. Mais bonito, tá? Ó. Na sobrancelha, ó, no início da sobrancelha. Um pouquinho só no nariz, ó. Dessa maneira. Então, é isso.
Espero que vocês gostem, tá? Temos aqui, ó, o rostinho.